E aí, quando a gente vai ver nessa preparação para a segunda semana, gente, olha como Deus cuida da gente, né? Acho que Santo Inácio, ele não é um baluarte nosso, mas é tão rica a oração inaciana, a gente reza com ela há tanto tempo, né? Já. E como é forte você preparar o seu coração para rezar. Então, esse retiro inaciano que a gente recebeu, né, que nós tivemos a graça de ter acesso, que nós vamos fazendo a oração com as leituras do dia, né, com o evangelho de cada dia, vai preparando o nosso coração para a gente ter uma experiência mais forte de Quaresma. E hoje é um convite que Deus nos faz, né? Eis o meu filho amado, em quem pus a minha afeição, ouvi-o. Olha, o Pai está dizendo hoje para a gente ouvir Jesus. O Pai está nos dizendo que é necessário escutar o seu filho. Então, a recomendação que nós temos para fortalecer a nossa fé, né, já que o tema do nosso retiro é fortalecei-vos no Senhor, talvez, né, seja assim, o grande resumo, né, é o Pai dizendo, escute o meu filho, escute o que ele tem para dizer. E aí eu queria pegar o Evangelho, né, que está em Marcos capítulo 9, de 2 a 10, o Evangelho que nós rezamos no dia de hoje, que será o de amanhã do domingo, né? E ele diz assim, naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Eis o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho que nós vimos, o efeito aqui da transfiguração, tá? O brilho. Primeiro a gente tentar entender o que esse texto está nos dizendo, né? Um ponto muito importante que a gente já começa a falar é da importância da oração. Jesus, quando ele sobe a montanha, né, ele já tinha o hábito de se retirar algumas vezes de forma solitária, né? Muitas vezes indo para uma montanha, para um monte para rezar. Então nós temos aqui um significado. Quando o escritor sagrado fala de subir a montanha, ele está falando de uma vida de oração. Porque na tradição judaica, vejam, quando Moisés ele foi buscar a lei, ele subiu o Monte Sinai, né? Quando ele se colocou todos aqueles dias em oração para trazer, né? Elias, da mesma forma, né? Por isso os dois aparecem aí no texto, Moisés e Elias. Os dois tiveram, né, momentos de experiência com Deus na montanha, né? Elias no Monte Carmelo, em que ele, vendo o sopro, né, ele cobre a cabeça, porque sabe que ali está o Senhor. Moisés, quando recebe a lei, e Jesus, cada vez que ia orar e que se colocava sozinho, subia a montanha. Então, a montanha é o lugar do encontro com Deus. E Jesus, ele escolheu alguns discípulos para subirem com ele, teve a iniciativa de levar alguns discípulos, porque, na verdade, Jesus queria animá-los também, tá? A gente vai entender o porquê que Jesus ele levou esses 3 discípulos e desejou animá-los também com relação, né, à transfiguração. E transfigurar significa mudar de forma. Transfiguração,
né, mudar de forma. E Jesus, o que é mais bonito, né, nessa palavra, Jesus, ele ficou resplandecente, mas não era uma luz que vinha de cima, iluminando Jesus. Era uma luz que vinha de dentro, né? Então, esse mudar de forma de Jesus na montanha também nos dá a importância da oração, o quanto a oração tem a capacidade de nos transfigurar, o quanto a oração é importante quando nós estamos abatidos, quando nós nos sentimos sem esperança, sem motivação. Quantas e quantas vezes você e eu já não passamos por experiências de desolação e a oração nos trouxe de volta, nos revigorou, né? Quantas vezes a oração também não foi importante para tomarmos decisões? A oração, de fato, né, é esse lugar de encontro com Deus, e a montanha simboliza, né, porque eu estou em subida, né? Eu estou em subida, né, ao encontro do Senhor. E aí esse evangelho desse ano, já que nós estamos no ano C, o ano de Marcos, ele não é um evangelho tão detalhado. Se nós estivéssemos no ano B, que é o ano de Lucas, nós iríamos ver esse evangelho com alguns outros detalhes, né? Dizer que os discípulos estavam com sono, estavam cansados, estavam ali, né? Nós teríamos talvez uma lexo divina mais completa. Só que o que é interessante é que antes da transfiguração, lá em Lucas, Jesus ele diz assim, ó: em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão até que vejam o reino de Deus. E aí, quando a gente lê essa palavra aqui, a gente pensa assim: eita, Jesus se enganou, olha aí, ó. Teve todos os discípulos morreram e o reino de Deus ainda não chegou. Na verdade, o que Jesus queria falar nesse momento é que alguns que estavam ali, Pedro, Tiago e João, veriam o reino de Deus através da transfiguração de Jesus. Porque Jesus transfigurado, pessoal, é aquilo que ele tem de essência, né? Quando Jesus ele veio ao mundo, ele renunciou, né, à sua divindade nesse aspecto de não se colocar transfigurado no meio das pessoas. Então ele tinha aspecto humano. Mas o Cristo no céu, ele é transfigurado, né? Então, na verdade, quando Jesus ele diz lá em Lucas capítulo 9 que alguns dos discípulos não iam morrer sem ver o reino de Deus, de fato, Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus através da transfiguração de Jesus. Olha que coisa linda. E aí vocês acompanham aqui no slide. Jesus ele muda de figura, aparecendo com uma aparência diferente da habitual. Em Jesus resplandece a glória do Pai. E olha que coisa linda. Olha, qual foi a experiência mais forte que nós tivemos hoje nessa adoração? Porque eu acho que, né, muitos de nós, se não todos, quero acreditar que todos, né, tiveram uma experiência forte de adoração. Todos nós, né, quando estamos na presença de Deus e resplandecemos a glória do Pai, nós também, como que transfiguramos o nosso coração, nós também mudamos de forma, né? Então, assim como a experiência do amor, da comunhão e da profunda alegria é capaz de iluminar de dentro para fora o rosto de um jovem, transfigurando todo o seu ser, o rosto e o corpo de Jesus transbordam toda a sua beleza interior, a beleza de sua alma unida a Deus. E a oração, gente, ela tem esse poder também de nos unir a Deus e de transfigurar o nosso coração. Por mais que nós não tenhamos, né, a mesma experiência de que uma luz venha de dentro para fora, né, tornarmos aí translúcidos, né, transfigurados, mas é tão interessante como a gente consegue ver olhos e corações transfigurados quando as pessoas elas estão, né, em momentos fortes de oração, sim ou não? Nós encontramos isso. É muito forte, né? Nós poderíamos aqui falar de muitas experiências de oração. Quando você olha para alguém e fala assim, meu Deus, eu estou olhando, você está vendo aquela pessoa adorando no momento de oração, você, puxa, tá diferente, tá mais bonito, porque a oração tem esse poder, faz isso no coração da gente. Então, quando nós estamos unidos ao Pai, e olha, que o que transfigurou Jesus foi a sua união com o Pai.
foi saber que ele glorificava o Pai, agradava ao Pai, fazia a vontade do Pai. Isso era uma alegria tão grande que transfigurava Jesus. Olha que lindo, né? O esplendor do seu rosto era como o do sol. A luz não vem de fora, nem paira sobre Jesus. A luz sai de dentro dele, emana dele próprio, porque lhe pertence. E aí a gente traz uma outra palavra, quando Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo. Então ele mostra para aqueles discípulos o reino de Deus e ainda dá esse significado. Eu sou a luz do mundo. A fonte dessa luz é a glória de Deus. Tem uma música antiga do Shalom, que é assim, deixa a glória de Deus entrar, invadir os espaços do teu coração. E à medida em que a gente vai sendo invadido pela glória de Deus, nós vamos também passando por um processo de transfiguração na nossa alma, né? Claro que isso de forma completa vai acontecer quando nós estivermos na glória de Deus. E aí o Catecismo da Igreja Católica, no número 568, diz que a transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. Fortificai-vos no Senhor. Quando ele levou Pedro, Tiago e João, que eram aqueles mais íntimos, mas aqueles que acompanhavam mais de perto, e que talvez dentre os discípulos fossem aqueles que entendessem um pouco mais do que ia acontecer, era necessário que eles se sentissem fortalecidos. Então, como Jesus vem cá, vou contar um segredo para vocês, né? Eu tinha falado 6 dias antes para vocês que o Filho do Homem ia ter que passar pela paixão, morte e ressuscitaria no 3º dia, não falei? Mas eu quero dizer uma coisa boa para vocês, isso aqui vai passar. Olha, eu vou me transfigurar aqui. Isso aqui já é uma antecipação de tudo que Deus ele tem para oferecer para nós. Porque Jesus, há 6 dias atrás, né, e das traduções vai dizer isso, 6 dias antes, Jesus ele havia, antes da profissão de Pedro ter dito, tu és o Filho de Deus, né, e vós, quem dizeis que eu sou? Né? E depois, quando Jesus ele vai falar da sua paixão, morte e ressurreição, os discípulos ficam tristes, ficam sem entender muita coisa, e era necessário que ele pegasse alguns deles, subisse ao monte para animá-los. Vai acontecer isso aqui mesmo que eu falei para vocês, mas vejam, eu vou antecipar para vocês, vou dar um spoiler de acontecimentos. E esse spoiler, né, que Jesus dá é a transfiguração. A subida a uma montanha elevada, no momento de oração ele se revela. E da mesma forma que ele sobe a montanha, né, para conversar com Deus e para glorificar a Deus, a sua vontade, ele vai subir também o Calvário. Então existe uma subida dolorosa, né? Antecedendo essa subida dolorosa existe a subida onde o Senhor é glorificado na transfiguração. Né? Então, por isso que nós precisamos trazer no nosso coração essa esperança. E quando a gente olha para os tempos de hoje, tão desafiadores, é somente a transfiguração, é somente esse contato de Deus que vem nos reanimar. Eu tenho certeza que no coração de muitos aqui, depois desse momento de oração, se sentiram mais animados, porque nós estamos diante de um cenário tão difícil, mas é importante que a gente não perca a nossa fé. E isso pode acontecer num vai e vem, numa instabilidade muito grande, né, onde a gente vai em alguns momentos estar em cima, em momentos estar embaixo. É importante que a gente trabalhe a cabeça e o coração, e a gente conte com a ajuda dos outros. A grande beleza de viver em comunidade é isso. A beleza da gente poder contar com as outras pessoas, com os irmãos. A gente poder saber que se o meu coração hoje está desfigurado na subida do Calvário, nesse tempo de dor, de angústia, que venha um coração transfigurado e renove a minha esperança. A morte não é a última palavra, a dor não é a última palavra, o sofrimento não é a última palavra. E Jesus fez isso com os discípulos. E estar transfigurado, na verdade, é o estado normal de Jesus, aquilo que eu falava antes. No céu, Jesus está sempre transfigurado. Né? E aí, como diz a palavra, uma vez, porém, que o verbo se fez carne e acampou no meio de nós, João 1,14, e depois, lá em Filipenses,
não se apegando ciosamente à sua condição divina, mas esvaziando de si mesmo e assumindo a condição de servo, fazendo-se um homem como os outros. Filipenses 2, 6, 7. E aí a gente encontra, né? É como se Jesus ele pudesse revelar, de fato, um pouco mais de si para os discípulos, né? Olha, eu sou assim, transfigurado. Eu precisei me esvaziar dessa condição, né, da condição divina para a condição de servo, para glorificar o meu Pai. Então, Jesus passa a ser visto pelos homens como um homem comum, mas, né, quando nós subimos a montanha com ele, nós também, né, provamos da transfiguração do Senhor. Alguém quiser abrir o microfone para contribuir, para perguntar, para complementar, por favor, fique à vontade, tá bom? Jesus transfigurado é o nosso futuro, é o nosso destino futuro, ou seja, todos nós, né, que almejamos a vida eterna, que queremos o céu, queremos também ser transfigurados em Cristo. A transfiguração é uma aspiração enraizada no mais profundo do coração dos homens. Todos os santos desejaram ser transfigurados. Desculpa, gente. Eu vou de vez em quando estar fazendo esse movimento aqui, porque não fiquei bom. O reino do Pai, né, no reino do Pai, os justos também brilharão como o sol, transfigurados pela ação do Espírito do Senhor, garantia da nossa ressurreição futura. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. E o que é a Páscoa, além, né, da confirmação daquilo que Jesus, né, em spoiler, apresentou lá no Monte Tabor, enquanto ele se transfigurava. E o que é interessante também pensar, né, que nós queremos ser transfigurados com Cristo, nessa aspiração, nós precisamos avaliar, porque para ser transfigurados e para buscar a transfiguração, existe um esforço. Os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam com sono, mas subiram a montanha. E é importante que a gente, cansados, com sono, né, fatigados, desesperançosos, ainda em várias situações, a gente se ponha a caminho. Subir a montanha exige esforço, né? Mas vejam, os discípulos não subiram sozinhos. E o que é importante é a gente poder contar com outro para subir a montanha. Mas outro ponto importante, né? Subir a montanha, mas não ficar lá toda a vida. Quando Pedro teve a ideia de fazer as tendas, né? Ele não recebeu o apoio do Senhor. Vamos fazer mesmo, legal, vamos fazer uma tenda aqui, passar a noite aqui de boa, traz aí um violão, vamos fazer uma fogueira, né? Vamos pegar uns espetinhos aí, beleza? Não houve essa proposta de ficar só na montanha. Tem um outro texto inaciano que diz, né, a importância de nós estarmos constantemente subindo a montanha e descendo os vales, subindo a montanha e descendo aos vales, subindo a montanha e descendo aos vales, porque é na montanha que a gente encontra a intimidade com Deus, é nos vales que a gente encontra a missão, que a gente encontra Deus, né, nas pessoas, é onde nós encontramos Deus no dia a dia, é onde nós encontramos Deus na nossa profissão, na nossa vocação pessoal, na nossa missão específica, no nosso chamado de vida. Alguém abriu o microfone para falar? Porque eu não estou vendo o chat. Não estou vendo, mas escutei um ruídozinho. Oi. Posso falar? Pode sim, por favor. Boni, quando você disse que os discípulos, eles estavam cansados, né? Chegaram no monte cansados, mas quando viram a transfiguração, tiveram aquele ânimo novo, né? Tiveram aquela iniciativa, por mais que fosse a iniciativa de querer construir a tenda, por mais cansados que eles tiveram um renovo, né? E é esse subir a montanha, e nesses momentos de oração, que o Senhor vem nos recarregar, nos ressignificar. Que a gente precisa realmente estar, como você acabou de dizer, subindo a montanha, nos revigorando para descermos ao vale. Verdade, Silvana. Essa importância desse caminhar que deve ser sempre... Por isso os exercícios de gratidão. Né? Os exercícios de gratidão, na verdade, nos mostram uma subida à montanha.
quando nós fazemos a nossa oração pessoal, né, quando nós participamos da Santa Missa, quando nós fazemos a nossa comunhão, seja ela espiritual ou, né, de fato, a comunhão em si, né, material, quando nós rezamos o texto, nós estamos subindo a montanha, e muitas vezes, né, é cansativo. Às vezes a gente não está disposto de forma nenhuma a fazer essa caminhada, né? É cansativo, às vezes é enfadonho, eu vou subir de novo, né? Tem esse obstáculo, tem isso aqui, mas a importância de voltarmos fortalecidos da montanha para descer aos vales. E aí o nosso dia a dia, ele tem um outro sabor depois de provar da montanha. Porque quando de fato nós subimos cansados, fatigados, desmotivados a montanha, lá nós somos motivados pela transfiguração do Senhor. O nosso coração é transfigurado. E aí Jesus ele encontra Moisés e Elias. E aí nós temos aqui uma leitura, né, uma exegese, uma hermenêutica, né, fica bem bonito, quando olhamos para o Lexo Divina, que Jesus se encontra ali com a aliança simbolizada por Moisés e os profetas, e Jesus no centro. E colocar-se no centro, na cultura judaica, é o mesmo que ser o maior, né? Ou seja, que quando Jesus ele se coloca à mesa, ele se coloca no centro. Não porque, e aí entendam, Jesus ele não está ali se vangloriando, mas de fato, né, ele sendo Deus, ele está acima da aliança, da lei e acima dos profetas, né? Então, o Moisés e Elias, que em outros momentos se encontraram com Deus na montanha, né? Quer dizer, em outro momento Moisés se encontrou com Deus para receber as tábuas da lei. Em outro momento, Elias se encontrou com Deus na montanha também, né, para que ele pudesse se revigorar na sua missão de profeta. E agora se reencontravam com Deus. Se reencontravam com Deus na montanha. Então, eles não estavam só com ele, eles conversavam com ele. E nós temos aí dois outros grandes modelos de oração. A oração de Moisés e a oração de Elias. Dois outros grandes intercessores, dois outros grandes profetas que estavam ali, né? A gente pode até trazer assim, testificando que de fato ali era o Filho de Deus que era glorificado, tá? Para realizar o desígnio salvífico de Deus, para abrir todos os homens ao acesso ao Pai, é necessário que, e aí sim, né? Estando acima da lei dos profetas, da aliança dos profetas, que Jesus suba a montanha, mas que também ele suba depois a Jerusalém, né, para entrar na glória de Deus. E aí, né, vem aquilo que a gente falava antes. Ficar para sempre na tenda, né, é aquela visão de Pedro. Estava tão bom ficar ali, né, e a gente percebe em tantas passagens bíblicas que Pedro ele era aquele discípulo espontâneo, né? Era um cara extremamente decidido. Eu acredito, mas isso não é uma visão minha só, né? Assim, quando se olha para o temperamento de Pedro, se vê desse homem tão passional, tão impetuoso, que também moveu o coração de Deus para que ele pudesse ser escolhido para ser, né? Para que através dele a igreja fosse edificada. Porque Pedro era muito decidido, Pedro era generoso, Pedro era prestativo, cuidava dos discípulos, se preocupava com os outros. É aquela pessoa que quando Jesus perguntava uma coisa, ele estava sempre querendo responder. Estava sempre querendo, né? Como que sendo solícito ao mestre também. Tem coisa pior do que você dar uma aula e ninguém fala nada. O professor pergunta e ninguém responde. Aí tem sempre aquele aluno que é mais solícito ao professor, que quer dizer alguma coisa, nem que seja assim, só para o professor não ficar no vácuo. Quem é professor aqui sabe que existe esse aluno, pois esse aluno é Pedro. Esse aluno é Pedro. Só que ao mesmo tempo que Pedro tinha todas essas características, virtudes, ele também era um apóstolo imediatista, né? Ele muitas vezes agia com ingenuidade,
né? Eu até trouxe aqui do texto miopia, né? Um míope é aquele que não consegue chegar direito, né? Tem que chegar bem pertinho para poder ver as coisas, né? Para se deter nos detalhes. E Pedro, por ser tão imediatista, ele queria prolongar aquele momento de felicidade, porque estava um momento muito lindo ali. Embora existisse o medo dos discípulos de estar vendo, né, aquele, isso reservado, né, tão reservado, só eles três subiram, tá? Mas existia uma contemplação muito linda. Eu acredito, né, que Pedro, Tiago e João, durante toda a sua caminhada, depois da morte e ressurreição de Jesus, devem ter por muitos momentos lembrado da transfiguração, né? Devem ter narrado isso muitas vezes para quem estava ali pertinho, para quem eles pregavam. Então Pedro dizia, ficar para sempre na tenda, né? Que vamos ficar aqui, vamos armar uma tenda, né? Embora a tenda seja um espaço temporário, né? Mas quando se armava uma tenda no deserto, se passavam dias, semanas, podiam ser mesmo um acampamento, né? Ficar ali por algum tempo. Então a intenção de Jesus era se revelar, e Pedro entendeu que não, a gente vai ficar por aqui. E os outros discípulos? Pedro não pensou nos demais, nos que estavam lá embaixo. Foi ingênuo, né? Foi imediatista, não sei o que passou pela cabeça dele, talvez foi tomado ali por aquele êxtase. Não compreendia que Jesus precisava descer para os vales, que Jesus precisava também passar pelo sofrimento, pela humilhação da cruz. Pedro não sabia o que dizer, né? Não sabia o que estava dizendo. E aí nós encontramos, né, um caminho de cruz e de glória. Ao passo que Jesus ele dá esse spoiler, né, para os discípulos, ele diz também, né, que é necessário passar por um caminho de cruz. E aí eu vou voltar a falar sobre descer aos vales, a necessidade de nós enfrentarmos, né, aquilo que não é tão agradável, gente. Nós não podemos pensar no nosso chamado apenas como momentos de tabu, tá? De você estar na igreja, de você estar na comunidade, só porque aquilo ali está lhe satisfazendo, está lhe dando uma satisfação, um êxtase, um gozo espiritual, um regozijo. Neste tempo de pandemia, nós não estamos vivendo isso da maneira como nós queríamos, assim, estarmos juntos. Mas Deus nos ensina de que nós não estamos no seu segmento apenas pela satisfação, apenas pelo que é prazeroso. E aí é onde nós entramos naquilo que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Então, de repente, você deixa de participar da igreja, de participar da comunidade, porque aquilo não está mais te causando emoção, lágrimas, porque existe uma exigência, porque existe um compromisso, porque tem dias que é chato, porque tem momentos que eu preciso dar conta disso aqui, porque eu preciso... Quando a gente olha para todas essas coisas, a gente está olhando para os vales, que são tão essenciais, tá? Nossa vida, nossa experiência em Cristo não é feita apenas de tabu. E quantas pessoas, quantos irmãos já se desmotivaram da caminhada, né? Às vezes ficam pingando em tantos lugares, de comunidade em comunidade, de paróquia em paróquia, de grupo de oração em grupo de oração, porque querem viver apenas momentos de tabu. E o Senhor, se Ele quisesse dar essa experiência perpétua de tabu, né, para os discípulos, Ele diria, vamos armar nossa tenda, chamem os outros, vão ficar por aqui mesmo. Mas não. Esse momento de tabor eterno, de transfiguração, nós teremos no céu. E para a gente conseguir o céu, primeiro a gente vai passar por essas subidas e descidas, né? Então, o Monte da Transfiguração, o caminho, né? Jesus mostra aqui o caminho, mostra aos seus discípulos qual é o caminho que ele tem que seguir. O caminho da cruz e o caminho da glória. Só se chega à glória passando pela cruz. Então, isso também o Senhor fala para nós hoje, como mãos de Pai. Que a gente possa ter no nosso coração, que em muitos momentos da nossa caminhada, nós não vamos estar transfigurados. Nós vamos estar desfigurados, mas tudo é permissão de Deus. E dentro dessa permissão de Deus está a nossa santificação.
Dentro da permissão de Deus está a nossa santificação. Todos os caminhos de todos os que querem seguir a Jesus desembocam sempre, mais cedo ou mais tarde, no caminho da cruz. Então, as renúncias, aquilo que não é legal, aquilo que é monótono, que é chato, né? Aquilo que é exigente, é caminho de cruz, é necessário, tá? Nós encontramos uma teologia, né, em algumas denominações cristãs, em algumas igrejas evangélicas, que é meio assim: vamos satisfazer sempre os nossos fiéis com tudo que a gente puder. Então, é a melhor banda, é a melhor iluminação, é o melhor show, é o melhor tudo, sempre. No sentido apenas de satisfazer, como se ali eu tivesse um cliente, tá? E aí chega uma hora que essas pessoas se cansam daquilo também, porque elas vão estar sempre vazias, porque não é isso que dá sentido à nossa caminhada, entende? Então, quando você diz que você se identifica com o carisma, é preciso que você também esteja disposto a passar por momentos de Tabor e momentos de Calvário. Nem sempre vai ser prazeroso. Nem sempre a gente vai se identificar com alguma situação. Nem sempre a gente vai sentir. Hoje de manhã, eu e a Thaís fomos na comunidade, né? Porque nós queríamos ver como estavam os aspectos das hóstias, que já estão há um bom tempo. Né? Graças a Deus elas se conservam bem no sacrário, né? Não estão mofadas, não estão, né? Graças a Deus, né? Jesus Eucarístico, e de tempos em tempos a gente precisa ver, porque não está tendo missa para repor essas hóstias, né? O corpo de Cristo, e a gente via assim com a tristeza, né? A casa vazia, né? Muito bem cuidada, porque a Naná, né? A Silvana como coordenadora, assessora apostólica, a Naná, que cuida da casa, né? Estão... Oi? Muito zelosas. Muito zelosas as duas, né? Muito zelosas mesmo. Quero agradecer aqui também. Casa bonita, né? E a gente fica triste porque não está lá, porque não está. Nem sempre a gente vai ter esse momento de transfiguração, né? Importante dizer. Desculpa estar sendo repetitivo, tá, gente? Mas é importante ficar no coração. Só pode estar em pé. Olha que frase que eu achei massa. Só pode estar em pé diante de Deus aquele que Deus levanta. Foi o que Jesus fez com os discípulos quando eles se prostraram ali e escutaram a voz do Pai. Levantai-vos e não tenhais medo. Olha o que o Pai disse: escutem o meu filho. Primeira coisa que ele vai dizer: levantai-vos e não tenhais medo. Primeira coisa, ele diz para a gente hoje também: só pode estar de pé diante de Deus aquele que Deus levanta. O Pai tem de insistir que escutemos o Filho sempre. E a primeira coisa que o Filho diz, depois que o Pai fala isso para os discípulos, é que eles se levantem, é que eles tomem fôlego, é que eles se fortaleçam no Senhor, é que eles, né, se aqueçam, se abrasem, e que eles não tenham medo. E deve ser para nós uma experiência também, não ter medo. Claro que nós precisamos a cada instante pedir que o Senhor nos levante de novo. Senhor, me levante de novo, para que eu esteja de pé diante de Ti, né? Eu preciso que o Senhor me levante. O Senhor mesmo me levante, porque eu não tenho forças. Para viver o seguimento de Jesus como discípulo, é necessário ouvir e acolher a palavra de Jesus e viver dela. Diante dela, muitas vezes, o homem é invadido pelo medo, fica prostrado com o rosto no chão. É o que a pandemia tem feito conosco. Tem nos dado isso. E os desafios do dia a dia, né, que vão para além da pandemia. Mas Deus nos levanta, nos liberta do medo, nos põe em pé para uma vida nova. Só pode estar em pé diante de Deus aquele que Deus levanta. Queria pedir que você repetisse comigo essa frase. Só pode estar em pé diante de Deus aquele que Deus levanta. Então, se você quer estar de pé, se eu quero estar de pé, vamos pedir que Ele nos levante e diga para nós: não tenham medo. Não tenham medo. Os discípulos não têm motivo para temer, pois Jesus continua ao lado deles, próximo e familiar, mesmo despojado de sua glória. Nós também não temos motivo de ter medo, né?
Quando cairmos, vamos pedir que ele nos levante. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, abra o microfone, fale. De repente, algo que você tem para falar é o que Deus quer dizer para todos nós, certo? Com certeza vai ser o que Deus quer falar para todos nós, tá bom? Não sei se alguém tem alguma coisa no chat, quer comentar. Pode falar agora? Por favor, fique à vontade. Essa formação, na verdade, eu acho que ela está sendo para mim, viu? Não sei se para mais alguém. É exatamente assim o sentimento, né, que eu vim trazendo ao longo dessa semana, até compartilhei depois da missa com a Lê essa semana, assim, do cansaço mesmo, sabe? Como eu coloquei na adoração, da indisposição, daquele sentimento que Deus estava me cobrando demais, sabe? Porque, assim, a gente, eu, na verdade, tenho mania de colocar a solução das coisas nas minhas próprias forças, né? Eu acho que o problema está bem aí. E, assim, hoje nós vivemos num tempo que realmente, se a gente não buscar a Deus, a gente realmente enfraquece mesmo e desiste da caminhada, desiste e com certeza vai viver sofrimentos terríveis, né? Porque Deus nos fortalece. E assim, porque, poxa, a gente está vivendo desafios diferentes de antes, né? A gente tem que responder mais em casa, no trabalho, né, com essas aulas online, quem é professor sabe, e em casa, você tem que dar esse suporte aos filhos, e tem toda essa demanda. E às vezes as coisas né, de Deus, da igreja, da comunidade, a gente vem, poxa vida, mais isso, mais esse compromisso, mais isso que eu tenho que responder. E assim, e o que Deus coloca também muito em mim, nesses meus questionamentos, meu desânimo, né, que a gente é fraco mesmo, de vez em quando a gente fica, é que a fortaleza é Ele, né? Ele é quem nos fortalece. E outra, se a gente não se dispor a viver isso, nós não vamos alcançar. É que nem, assim, nós não vamos viver essa transfiguração, na verdade, né? Se a gente desistir, a gente vai parar e não vai viver essa transfiguração. É só isso. Ô, Jane, obrigado pela contribuição. Alguém mais queria falar? Alguém mais gostaria? A gente tem aqui nesse slide, né, haver contemplado o rosto transfigurado de Jesus iluminará nossa caminhada mesmo durante as noites. Sabe aquele espaço que nós precisamos ter para lembrar, né? Tem uma música que a gente cantava muito na comunidade, né? Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer na memória aquilo que me traz esperança, né? Quer dizer, é quando a gente também lembra de todos os momentos em que a gente tem de experiência com Deus e faz com que seja para nós um lembrar dessa contemplação do rosto transfigurado de Jesus, para nos ajudar durante as noites. E essas noites aí, São João da Cruz fala da noite escura, né? O Santo Inácio fala dos momentos de desolação, né? Tantos santos vão trazer essa experiência de aridez, que muitas vezes pode vir nesse tempo de pandemia, nos sentirmos áridos. Mas olha o que nós podemos ter a nosso favor nesses tempos de pandemia, né? Eu fico pensando, eu estava vendo uma postagem que no início da década de 30 nos Estados Unidos houve uma epidemia de poliomielite e as crianças ficavam assistindo às aulas pelo rádio. Você imagina a aula de matemática pelo rádio como deve ser, né, difícil, tá? Difícil, né? A gente tem, se essa pandemia tivesse acontecido, pessoal, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós não teríamos acesso a tanta tecnologia que nós temos hoje. Talvez as aulas elas fossem gravadas e postadas no YouTube, né? As formações também iam ser mais difíceis da gente ter essa comunicação, se bem que há 10 anos atrás já tinha o Skype, né? Mas, enfim, a gente tem um acesso à tecnologia maior, e no tempo de hoje, até para fortalecer a nossa fé,
Nós temos um vídeo no YouTube que a gente pode assistir, né? Os meninos já partilharam tanto aqui algumas experiências de adorações na Hesed, né? Em vários movimentos e comunidades aí que oferecem momentos de espiritualidade. A própria missa, né? Como a gente se alimenta. Meu Deus, quando eu ligo na Aparecida, que é Dom Orlando que está celebrando a missa, eu pego logo o meu caderno, porque ali vai ser uma missa também que vai me alimentar, porque eu escrevo muito quando ele está celebrando, porque eu considero ele um homem muito sábio, né? Eu aprendo muito e rezo muito também. Então a gente tem esses recursos, então quando nós nos sentimos desanimados, a gente possa ligar para alguém, possa usar da tecnologia a nosso favor, uma música que pode nos favorecer, né? Experiências que a gente pode lembrar e que nos fortalecem e que fazem a gente passar essas noites, né? E aí eu queria fazer um convite, né? Só a gente rezar mais um pouco, sabe? Sinto que dentro dessa graça que nós queremos pedir para o Senhor, né? De estar no Tabor com Ele para nos sentirmos fortalecidos. Gente, olha, Jesus, ele escolheu esse tema hoje para a gente, tá? Hoje, que é o do domingo, né? De amanhã, também para nos fortalecer. Olha, eu vou passar pela morte, né? A gente vai passar pela dor, mas deixa eu dizer para vocês, eu vou vencer. Deixa eu fazer aqui para vocês aqui uma antecipação disso. E ele fez isso no Tabor. Então, queria pedir nesse instante que nós pudéssemos nos colocar em oração mais uma vez, tá? Que nós pudéssemos aqui pedir ao Senhor que do Tabor, que neste Tabor, ele possa nos fortalecer a caminhada, que nesse Tabor ele possa nos dar um ânimo renovado, que nesse Tabor ele possa nos favorecer a conversão, que no Tabor ele possa nos ajudar a ter uma experiência nova com ele.